casais. Nós estamos aqui reunidos para falar sobre sucesso e a sabedoria que está por trás do sucesso. As partes técnicas, a parte espiritual. E hoje eu tenho o imenso prazer de trazer um convidado que, além de meu sócio, além de ser responsável pelo nascimento de uma segunda fase nas AIS, é também um amigo de longa data comigo. Seja bem-vindo, Heitor. Obrigado, Léo. E tenhamos uma ótima tarde aqui, manifestando o espírito do sucesso, nossa tese de quais os caminhos e por onde a gente vai trafegar. Eu acho que antes de nada, mais que qualquer coisa, eu encontrei o Heitor em um tipo de aventura um pouco mais hedônica. Nós éramos apreciadores de vinho e imagino que isso se diminuiu muito. O Heitor parou de beber completamente. Eu ainda aprecio em alguns raros momentos, mas a gente acabou desenvolvendo um segundo substituto, que é o café. O Heitor, ele teve uma... Conta um pouco da sua história do café. Como se manifestou isso em determinado ponto? Pô, Léo, o café, ele, na verdade, o prazer de aprender, a gente sempre compartilhou, né, cara? Em algum momento da minha vida, eu fui montar uma confeitaria para um público que tem restrição alimentar. São pessoas que, de fato, tinham algum tipo... Ó, deu tempo agora. Deu tempo do café. Deu tempo do café. Pessoas que têm restrição alimentar, então, de fato, doença celíaca, alergia à proteína do leite, enfim, outras restrições. Aí, da minha esposa, na época, fazia isso para o nosso filho. E aí a gente montou uma confeitaria focada para esse público e, como é uma confeitaria e a gente não ia servir leite, a gente foi aprender como é que faz café. E aí, nesse processo, a gente estudou e se encantou com essa bebida. A gente costuma dizer que aqui em Campinas um dos melhores cafés é o servido nas AIS. Cara, realmente, depois que eu aprendi de café com você, foi muito legal. E, cara, a gente viu que tocou o relógio aqui em 5 minutos. Qual a sua visão assim, do seu aprendizado? O porquê que 5 minutos? O que acontece se fica... Uma pausa aqui, vou fazer uma cerimônia do café. O ocidental pode fazer com o oriental a cerimônia do café, a do chá. Quando o Heitor, a próxima faz da cerimônia do chá. Combinado. Espero que eu faça com elegância característica dos nossos amigos. Mas me conta do que você aprendeu. O que tem? Qual que é esse negócio de 5 minutos? Por que a gente tem que deixar um determinado tempo? Cara, o processo, a bebida café, ele é um processo de infusão, como o próprio chá. E aí, como toda infusão, a gente captura propriedades do meio de que ele é extraído. Então, no caso do grão do café, a primeira fase da extração a gente captura dulçor, a parte docinha do café. Então, quando a gente não toma aqueles cafés com torra muito escura, a gente consegue capturar aquela primeira etapa. E por ser que quando torra muito escuro morre você sobrepõe com amargor e tons de fumaça as outras camadas. Então, o dulçor é muito delicado, a gente perde. A segunda etapa, por tempo de extração, é a acidez, que assim como no vinho a gente consegue perceber. E dali para frente que a gente vai encontrando o corpo. E o corpo, como o café ele tem torra, ele é mais presente, quanto maior o tempo de extração, mais corpo tem, e, consequentemente, ele sobrepõe os outros elementos. Então, 5 minutos aqui para uma prensa italiana, eu acho que E é legal, né? Parecido com vendas, né? Não é mais uma coisa ficar bom, depende do tom que a gente quer dar naquele processo. Como você acha que isso se manifesta em vendas também? Eu acho que vendas e no final das contas, é um processo de interação humana. Você mesmo vendas digitalizadas ou automatizadas, é o humano que tem um desejo, que executa alguma coisa ou ele descobre uma vontade. E, fatalmente, por ser humano, a gente tem que encostar em vários elementos, né? Então, puxa, a curiosidade, a emoção, o sentimento, a razão,
todas essas caras têm que se encontrar, né? A confiança, todos esses elementos têm que estar presentes de alguma forma, assim como no café. Você quer as 3 etapas fora o aroma, né? É engraçado isso que você disse, porque a gente tende a acreditar que as coisas não são como nas bebidas, né? Que você pode ter mais de tudo, mas o tempo e os recursos são escassos, né? Então, existem trade-offs em tudo, é igual nas vendas, né? Não adianta você querer ter mais técnico se você esquece a parte humana, e aí talvez tem muitas vezes sai com aquela torra meio amarga, né? Acho que exageraram demais na queima, torraram demais. E aí eu acho que é essa beleza de saber muito bem o que quer, né? No final das contas, acho que você definiu 5 minutos que você queria o quê na essência aqui. Qual o equilíbrio que provavelmente acerta a maior parte do paladar? Cara, o que você falou é muito legal mesmo, porque eu não sei se a questão do trade-off está sempre presente, porque são espectros, na verdade, né? Quanto mais em direção a uma coisa, mais distância da outra a gente está, mas também a multidimensionalidade. Então, mesmo em cada trade-off, ou em cada régua, a gente pode estar mais para um lado para o outro. E a harmonia, né? A gente estava falando de música, né? Uma música. que não se conversam exatamente. E a granulometria, né? Tem muita coisa para. O café é legal, né? Legal. Por isso que a gente gosta de vendas. Eu acho que putz, é muito difícil. E aí, cara, o que você acha que se manifestou aqui, Paulo? Olha, não sei se você percebe, mas para mim tem notas de frutas vermelhas, mas também ele tem o caramelo bem marcado. Eu pego uma cereja, assim, quase que com botas, sabe? Nossa, tem bastante fruta vermelha, né? É difícil. Porque aí não toma muito, né? Eu acho que tecnicamente a torra ela tá queimando o carboidrato, né? E tem mais um aspecto também. As moléculas mais florais, isso acontece no whisky também, elas são mais leves, tá ligado? E aí, quando você aumenta a temperatura, essa coisa toda vai antes. Então Mas aí perde corpo, né? E aí você tem que escolher, né? E se você não tem corpo, você perde a característica da bebida. É igual vinho também. Se a gente gosta de café, um brinde a você. Mas legal isso. Não tava no roteiro aqui, mas eu sabia que ele ia poder dar uma boa aula dessa bebida. É uma boa substituição para bebida alcoólica. O café a gente tem sempre trocado muitas boas ideias aqui em relação a esses processos, e são muitos outros. E eu apresento a vocês, então, um amigo de longa data, filho de orientais, um verdadeiro samurai, e eu espero que nesse papo aqui a gente consiga desmontar um pouco a personalidade desse nipônico, porque ele é um cara fechado, ele é um cara que não vejo o Heitor em várias rodas, ele é um cara super seletivo em relação às amizades dele, o que me engrandece e me enobrece muito de saber que eu sou amigo de um cara que seleciona muito bem com quem ele anda. Então seja muito bem-vindo.